Estamos começando mais um Nativíssimo. E hoje eu tenho o prazer e a honra de receber essa grande voz da nossa música sertaneja, senhoras e senhores, Edson Cadorim. Você olha naquela ali, Edson, ali a sua. É aqui, é minha? É a minha, aquela ali. Pô, que apresentação. Nós que somos amigos há tantos anos, né, meu irmão? Pois é. E o seu príncipe do rádio sempre. Não, quem dera. Detonando, como sempre, um grande locutor. Eu tenho muito carinho por você, pela Nativa, por todos os meus amigos daqui. Quantos anos, né? Muitos, né? Muitos Mais de anos, 2 décadas, quase 3. Sempre do nosso lado, nos momentos ruins, nos momentos bons. Todos. E a gente pode passar aqui uma conversa boa, se você quiser. Sim, temos uma história boa pra contar, né? Quantos anos de história, Edson e Hudson, se você for contar desde o começo? Desde o começo, se for contar desde o começo mesmo, a gente formou a dupla com 5, 7 anos. Eu tô com 51, 40. então são 46 anos cantando. Mas profissionalmente, assim, pra valer, quando foi? 30 anos. Já? É, 30 anos. Mas assim, quando a gente era mais jovem, quando nós começamos a cantar, nós já viramos arrimo de família e já sustentávamos as nossas casas através da música. Bem mal sustentado, mas sustentava, entendeu? Então, tipo assim, isso só nos fortaleceu e mostrou que a gente teve que ser profissional desde quando começou a dupla e foi assim e assim até hoje. Cara, ser conhecido ou ser chamado, intitulado de uma das maiores vozes da música sertaneja, isso é muito relativo, mas a maioria diz. Como é que você recebe isso? Como é que você encara isso? Aceita, de boa, trabalhou para isso? Não, eu não vou mentir para você, a gente fica muito feliz de receber uma elogio. É mentira. E a sua consciência para isso? Minha consciência, eu não tenho ego, né, meu irmão? Então, para mim, bom é Deus. Eu acho que tem muita gente aí que ninguém conhece, canta 10 vezes mais do que eu. Você acha? Acho. Dê um exemplo aí. Tem muita gente escondida por Tem. aí, né? Que canta muito, né? Uhum. E às vezes, eu sempre costumo dizer também, não é só cantar muito tecnicamente falando, é passar a emoção e entender que é uma missão, né? Que a gente canta para justamente aquele exercício de Cristo, né? Que é ver o amor no próximo, né? Então a gente canta para tentar passar alguma coisa de bom para as pessoas, para que elas fiquem mais felizes. Então não tem essa não. Esse negócio de maior, para mim, bom é Deus e todo mundo é dom de Deus e ele renova ou tira, dependendo da mitideza do artista. Como assim? Eu acredito que tudo que você planta e todo pecado que você comete, eu não sou obrigado a pagar por você. Entendeu? Então, assim, eu posso orar, eu posso pedir ou fazer uma reza para você, mas não tem como mudar a plantação que você fez, entendeu? Então, tudo que eu fiz, juntamente com, até incluo meu irmão nisso também, tudo que a gente fez, a gente pagou. E a gente pagou um preço alto por erros que nós cometemos, mas nunca prejudicamos ninguém. Entendeu? Então, assim, quando você percebe isso que você paga, você tem que estar consciente. Você pode ser a pessoa mais espiritualizada do mundo. Se você cometer um pecado, sabe que você vai pagar por ele. E o que você acha que leva nós, humanos, nem artista, nada, nós, a cometermos uns erros que a gente não cometeria, ou se a gente olhar para trás e falar, poxa, isso eu não faria de novo. O que é que você acha que acontece? Passa muita coisa na cabeça, informação demais, é o quê? Momento difícil, falta espiritualidade, do que é? Posso falar para você uma coisa de verdade? Pode, cara. Eu acho que, claro, o espiritual é muito importante, mas assim, falta muito condicionamento humano mesmo, sabe? Eu acho que, e entender que nós somos errôneos, que a gente erra, que a gente comete erros, entendeu? Então, quando você entende que você não é perfeito, você está muito longe disso, você aceita a sua condição humana. Então, você se perdoa muito mais fácil. Você esquece de mágoas do passado que te feriram, você vira a página e para de se preocupar com o futuro, né? Então, acho que é o today, entendendo que o today é só agora, que a gente não sabe nem se vai estar vivo daqui 10 minutos. Então, a gente encontra hoje um Edson, já na casa dos seus 50, 30 anos de carreira. Você não vai falar de mim não, que eu vou entregar a sua idade. Pode falar, eu sou mais velho que você. É o seu irmão 1 ano mais velho mais que velho, eu. Ele nasceu, nossas mães, elas quando nos tiveram, nos colocaram no mundo, eu nasci 1 ano antes dele. Depois. Não, é depois. Tá certo, depois, eu sou mais novo. Aí a gente estava falando disso. Então, hoje é uma fase madura. Você pode dizer que você hoje está consciente, tranquilo,
Do tipo, pô, o que eu tinha que fazer, os erros que eu já cometi, eu tô equilibrado. É isso que a gente se encontra aqui eu hoje? não gosto da palavra equilíbrio, Por quê? porque o que é morno Deus vomita. O equilíbrio que as pessoas plantam hoje é o dinheirismo, que tem que ter dinheiro e tal. Eu acho que o equilíbrio tá em o que você vai fazer? Você vai colocar esse poder em primeiro lugar na sua mão? Ou você vai viver com o necessário, sendo feliz, entendeu? Então, assim, depois que você aprende isso, muito pelo contrário, meu irmão, eu acho que, nossa, nós vamos morrer e não vamos aprender nada, essa é a verdade. Sempre. E isso não é um estudo psicanálico, ou psicanalítico, né? Ou uma narrativa minha vindo da minha cabeça. Isso aqui foi para psicanálises, foram encontros comigo mesmo durante um período da minha vida que eu vivi totalmente perdido, entendeu? Não só eu quanto o meu irmão, porque a gente não teve criação de base do 0 aos 12 anos. Então tem toda uma história atrás de cada ser humano, né? E nós somos cheios de defeito, basta aceitar isso. Que a gente tem defeito mesmo e que Deus ele é tão maravilhoso que ele ainda ama nós do mesmo jeito que a gente é. Pois é. E aí a gente tem ali a sua história do momento da separação com seu irmão, que ficou exposta. Todo mundo pensou que era um golpe, né? Isso que ferrou nós. Ficou exposta, todo mundo soube, vocês... e ficou uma coisa muito... E foi um choque, assim, né? Foi, eu e o Hudson, a gente nunca se abandonou, mas a gente estava muito mal, porque a gente fez sucesso, aí não estava acostumado com dinheiro, né? Daí ganha dinheiro pra caramba, aí junta um monte de gente do lado, né? Sempre. A meia-culpa jamais tirarei de nós, viu, gente? A meia-culpa sempre é da gente. Porque sem incriminar uma pessoa sem se colocar dentro do jogo também é sacanagem. Mas, tipo assim, nós demos essa liberdade para que pessoas entrassem, mas sem maldade, sabe? E numa dessas, as pessoas foram nos separando. Apesar de eu e o Hudson termos uma convivência muito profissional e muito amigável hoje, acabou que nós viramos praticamente dois inimigos na época, por conta das outras pessoas, entendeu? Cara, mas isso é muito doido. Porque vocês cresceram, vocês têm uma história de vida... Mas tem muitos irmãos que são assim. Pequenininhos, juntos, unidos. E quando chegaram no momento de desfrutar do melhor da vida, sei lá, cara, vocês foram um arrimo de família, órfãos de mãe desde cedo. E aí quando chega no momento de desfrutar o melhor momento, de repente a coisa vai para um caminho que vocês... Você não percebeu? Vocês não perceberam? Não percebemos, porque como a gente não teve criação, a gente ficou doente psicologicamente, né? Então eu tive 15 anos de depressão. 15 anos. Não é fácil, não. Foi 15 dias. E cantando? E cantando. Todo final de semana? Nunca desisti, cara. Mesmo quando tava, nossa, às vezes subia no palco assim, uma dor, sabe? Um desânimo. Mas Deus ia lá e dava força. Nunca... A resiliência. Eu costumo dizer que eu e meu irmão temos couro de jacaré. Que a gente nasceu pra trabalhar. Eu falo que eu quero morrer em cima do palco. Eu também falo que eu queria estar aqui entrevistando alguém. Cantando até explodir, que nem cigarro. Igual cigarro. E outra coisa, eu não sou do tipo do artista. Vou diminuir. Tem artista que tá 2 anos aí, tá aposentando já porque ganhou dinheiro. Então nunca foi por ser artista. Foi por conta do dinheiro. Entendeu? Isso pra mim não é artista. Pra mim é tudo uma cambada de amador. Principalmente esses novos artistas que estão aí. Eu sou amigo de muitos, mas não gosto de um monte, sabe? Por quê? Postura. Não tem respeito pelo público. Acha que pode abandonar o rádio, acha que pode fazer qualquer coisa que estão acima da lei. E não estão em cima da lei musical e nem da lei natural do que é a música, porque dependendo a fusão que é feita pela música sertaneja, não estou falando de fusão de funk, tem vários amigos, o MC Daniel é meu irmão, a mãe dele, eu amo a mãe dele, tem nada a ver uma coisa com outra, mas fazer bem feito, não apelar, né? Fazer a cultura, como nós gravamos, por exemplo. Na minha opinião, ele não apela e eu amo ele, o Luan Pereira. Luan Pereira, fizemos uma música com ele lá, ele criou um estilo, as pessoas criticam o cara como criticaram o Ed Schultz com a guitarra lá atrás, lembra? Sim, claro. Criticam o cara porque ele criou um estilo novo musical. Pô, então cria no lugar do cara e faz igual ele, eu quero ver. Entendeu? Mas esse negócio de trabalhar por... deflagrando e querendo tirar das festas, veja essa degladiando com Barretos, ninguém briga com Barretos, entendeu? Barretos, acabou. O artista passa, mas Barretos fica lá. Você acha que hoje a música sertaneja, ela já foi mais unida artisticamente? Eu acredito que a música sertaneja, ela, como
todas as outras músicas, ela se une pelo amor, mas muito pela conveniência também. Entendeu? Então, assim, tem todos os seus interesses. Você pega o alto escalão da música popular brasileira hoje, todo mundo quer estar entre os 5, entre os 10, entre o primeiro, e fica uma brigaiada, um trem esquisito, e o pau comendo, e a gente vai na contramão de tudo isso, porque quanto mais tem gente nadando em um mar onde tem um monte de tubarão um comendo o outro, sobra mais água limpa pro original se estabelecer. E é esse caminho que Edson e Hudson estão seguindo agora? Sempre foi, né? É, né? A gente nunca se prostituiu dentro do nosso estilo, né? Se Uhum. você pegar a nossa história, você vai ver que a gente sempre... A gente brincou, a gente brinca até hoje, como a gente tá lançando a música Pinga em Mim, que é uma regravação do Sérgio Reis, que é um DVD só de modão. Oh, ficou bom isso aí, hein? Então, moço, graças a Deus, né? É, Graças cara, a que Deus. bonito. Tá lá seu filho, todo mundo participando, a A família. produção do Hudson, né? E a gente fez um DVD 100% ao vivo. Só teve as edições, Uhum. mas 100% ao vivo, que nós gravamos sem metrônomo, sem nada, gravamos com um microfone ProShot, para mostrar que ali é mandando na veia mesmo. No meio do mato. No meio do mato, sem ter Preparação sem acústica público, nenhuma. não por não querer que tenha público, mas pra gente pegar o som do passarinho, pegar cada detalhe, que o DVD começou de dia e virou à noite, ficou lindo, né? Gravamos lá vários clássicos que pouca gente gravou, porque a gente queria dar uma respirada em novos clássicos para reviver um pouco mais da história da música sertaneja. Uhum. Eu acho que quem ir contra isso é ruim, porque a geração ela cresce, né? A geração ela vai crescendo, Vai migrando, né? vai migrando. E quando você é um artista que tem base, eles vão com você, daí casam, os filhos viram fãs, né? Acontece muito isso no nosso camarim. Uhum. E o trabalho ficou sensacional, cara. E eu tava falando outro dia, aqui no Nativíssimo, com o Zé Henrique Gabriel, perguntando sobre essa história das regravações. O que tá faltando? Por que se tá regravando tanto? Porque a coisa era boa e tá trazendo de volta, mas tá faltando... Vocês não recebem coisas que vocês gostariam de gravar? Tem coisa boa aqui, não tem mais, como tinha Tem antes. porque a gente compõe, né? Porque se você pega uma música hoje, cara, se você tira você deixa a batida com a melodia, você faz 385 músicas na mesma música. Boas? Depende, o compositor sai boa, mas é que eu não aguento mais esse... Eu acho que não tem necessidade de toda música ficar falando palavrão, por exemplo. Uhum. Entendeu? Isso é uma coisa minha. Já gravei música que falava palavrão, mas assim, hoje eu não gravaria mais. E aí tem gente que insiste por isso. Não que falar um palavrão seja errado, muito pelo contrário. É palavra torpe, né? A maior palavra que existe de destruição é quando você deseja mal pra alguém. Agora, você falar um palavrão, brincar com um amigo, tá tudo bem. Mas é necessário falar na música? Isso é tão óbvio, entendeu? Então, assim, eu sou contra, totalmente. Esses dias eu vi uma entrevista do Henrique e Juliano, eu gosto muito deles, são dois queridos amigos, mas eu discordo totalmente do que o Juliano falou. Que quem gostar, gosta, com palavrão e tudo, não sei o que é o estilo Henrique e Juliano. Eu acho muito bacana, tá? O Henrique e Juliano é uma dupla que tá muito bem. Já Sim. vi várias duplas, até maiores que eles, como Zezé de Camargo e Luciano. E o sucesso é assim, o sucesso ele vai, ele vem. Agora, quem tá preparado para essa sinuose? Quem tá preparado para esse sobe e desce? Tem que ter couro de calango. Eu quero ver quando ninguém mais lembrar. Como é que vai ficar? Tem coisas que ficam e tem coisas que são descartáveis, né? No caso do Henrique e Juliano, não, tá? Eles Não, são tô falando muito de, bons, de tá? música, No caso sabe? dele, só tô falando que eu discordo dessa opinião do menino. Do palavrão na música? Não tem necessidade, pô. Aí vocês da rádio tem que pôr pi, tem que deixar em branco. Pede pra fazer uma versão sem palavrão. Entendeu? Não Tem as versões sem palavrão pra tocar no rádio. É. Ô, Edson, cara, você falou da família aí, você é cercado pela família, trabalha com seu irmão, você tem uma história bonita com seu beijinho, seu pai, artista de circo. Cara, vocês não seriam outra coisa se não fossem artistas, né? Não tem como. Como é que era essa infância, hein? A gente lembra, a minha primeira memória que eu tenho, assim, do circo, começou com uns 4 anos. Então, o que acontece com Edson e Hudson? Nós tivemos o privilégio de ter uma memória viva na nossa cabeça da música sertaneja dos anos 70
e passamos por todas as fases dela. Uhum. Mas como que vocês passaram por toda a fase? Conhecendo todos os artistas que iam no circo. Às vezes o Zé Rico quebrava o palco milionário e meu pai cantava com o Zé Rico, fazia segunda. É mesmo? Tinha um Carreiro e Pardinho, o João Carreiro pregava o pau lá com o Pardinho. Tinha um Carreiro e Beijinho. Então, assim, a gente tem história com esses artistas. João Mineiro e Marciano, na cidade de Alexânia. Eu lembro como se fosse hoje, eles segurando a nossa barraca para não cair a barraca do circo. Uhum. E o Hudson saindo para vender coxinha, salgadinho, para sustentar uma trupe inteira do circo aos 5 anos de idade, na rodoviária. Então são coisas assim meio loucas, né? Mas são verdadeiras e a gente conviveu com isso. Nos anos 70, falaram que a música sertaneja ia acabar. Nos anos 80, falaram que ia acabar. Nos anos 90 também falaram que ia acabar. Nos anos 2000 falou que ia acabar. Nos anos 2021 falou que ia acabar. E sempre vão falar que ia acabar e só tá crescendo. Parece o rádio, né? É. Parece o rádio. Não, mas o rádio não acaba. Eu tenho respeito pelo rádio, cara. Olha, quem despreza o rádio... Aí, dessa época, cara, tem uma foto icônica de vocês dois e seu pai no circo. Eu vou pôr na tela aqui. Você sabe que Cadê ali, você ali? Ali o Hudson tinha 5 anos O de- e eu tinha 3 anos, né? Ó a cara do Hudson de bravo, porque o Hudson já era artista e meu pai também. E eu queria pegar o microfone pra cantar. Eu ficava, quer cantar, desde essa idade. Essa foto aí. Você é o de verde. É o de verdinho, até que eu era bonitinho, né, É moço? bonitinho. E esse cabelo do Hudson, hein? Voltou até agora, né? Meu pai cortava com uma cuia É mesmo? Não era. na tesoura. É verdade, era Sensacional. meu pai que cortava. É? E essa pintura do meu pai era minâncora mesmo, na época não tinha tudo isso. Né? Raiz, né? E nosso pai era um palhaço assim, sensacional, malabarista. E existe uma curiosidade, né? Meu pai e minha mãe, nossos pais, nossas mães, nossa mãe, nosso pai e nossa mãe, eles foram jurados no Maracanãzinho de grandes festivais no Rio de Janeiro. Eles saíam todas as semanas nos jornais como críticos musicais. Uhum. E padrinho do meu pai de casamento com a minha mãe, é o Costinha com a esposa. Então, assim, a gente tem uma história muito grande. Eu lembro dos Trapalhões indo no circo, e era assim, se o Didi fosse, o cachê era o dobro. Sim. Se fosse só os 3, aí era metade. Metade. Didi levava o... Até hoje eu lembro disso. Sempre lá em Limeira, o circo era fixo? Não, a gente era, nós éramos nômades mesmo. É mesmo? Tanto que eu nasci em São José do Rio Pardo, Uhum. interior de São Paulo. E o Hudson nasceu em Cássia dos Coqueiros, que é por ali também, que é a cidade das Cachoeiras, interior de São Paulo. E nós formamos a dupla em Goiânia, Uai, por causa do circo. é mesmo? Apesar de ele não ser goiano, nós a gente não ser goiano, a dupla foi formada lá. Já que estamos aqui, vamos fazer uma dupla. Já estamos em Goiânia, Já estamos em Goiânia. Fazer o quê? Vamos fazer uma dupla. Não, Mas se estabeleceram em Limeira. Sim, isso. aí depois de um tempo, nós viemos para Limeira, né? Existiu uma separação ali do nosso pai com a nossa mãe. Uhum. E meu pai veio para Limeira, porque sabia onde encontrava ela, né? Hum. E tudo era um caminho marcado por Deus. Em Limeira nos recebeu, eu vivi em Limeira. Tem até hoje propriedade lá, mas eu vivi em Limeira durante 30 e tantos anos da minha vida. Eu vou lá direto e hoje eu moro em Indaiatuba, Que é do lado, né? que é do lado. Cidadezinha boa de Mas morar Limeira é uma também. cidade maravilhosa. Limeira é uma cidade que nos recebeu sempre muito bem. Cara, e como é que é hoje a relação, tirando a parte artística, irmão? Edson, você tem outros irmãos? Nós temos uma irmã de sangue, Aham. de pai e mãe, que nós viemos conhecê-la quando ela tinha 22 anos de idade. Mas por quê? Porque a nossa mãe, infelizmente, ela faleceu com tuberculose e eu tinha 1 ano e 9 meses, o Hudson tinha 3 anos e uma irmã de 9 meses. Uhum. Meu pai, naquele desespero, deixou com uma família. E o tempo passou e meu pai nunca mais encontrou e depois acabou que ela nos encontrou. E um dia ela ligou em casa e meu pai atendeu. Quem tá falando? Aí é o Scadorini falando, né? Porque é todo mundo igual. É, né? Ué, sabe quem tá falando aqui? Não, é Sofia. Nossa. Aí ele quase caiu do telefone e a gente veio conhecer nossa irmã. De sangue são os 3. Uhum. Aí tem os nossos irmãos do circo, né? Que é minha irmã, que é do mesmo pai, não da mesma mãe, que é a Adriana Stankovic, Uhum. que é do circo Stankovic. E também tem o Lucas, que é o mais novo, que é com a minha madrasta, que me criou. Né? Quando eu falo minha mãe e tal, eu falo da minha madrasta, que me criou, que é até uma ofensa chamá-la de madrasta, né? Uhum. Ela é um anjo, é a nossa mãe que Deus
colocou nessa terra para cuidar da gente. E ela deu tudo que ela pôde dar de amor, apesar das dificuldades, e hoje a gente cuida dela com muito amor. Ô Edson, e aí a história do circo, como é que tá, cara? Saiu uma notícia esses dias aí, história do circo Stankovic. Como é que vocês estão? Vocês estão... É de vocês? É da família? Não, não é da gente, mas é como se fosse. Então Tá. a gente tem um projeto futuramente itinerante, né? Uhum. Que é trazer a raiz e a cultura do circo. Porque eu acho que tudo tá indo muito na linha do ESG, de inclusão social, de Uhum. cultura, de entrega principalmente, né? Porque você tentar fazer qualquer coisa nesse âmbito sem entregar, você está cometendo um crime gravíssimo, né? Então, acho que as pessoas têm que entregar bonito o que se determina a fazer dentro da cultura brasileira, dentro da inclusão social. E é isso que a gente faz. Eu acho que, pô, se o circo está morrendo, todo mundo vai deixar o circo morrer e ninguém vai tentar ressuscitá-lo. Essa música sertaneja, a raiz está se perdendo, não vai ter ninguém que vai abrir a boca e vai resgatar, ou pelo menos tentar, não precisa conseguir, mas tenta. Entendeu? Então, assim, no nosso caso, a gente nunca tenta, não. A gente sempre vai para conseguir mesmo, porque o que habita em nós ele mostra o caminho, a gente vai e acontece mesmo. Graças a Deus. Você anda muito centrado e falando bastante da sua religiosidade. O que é que mudou aí? Você se encontrou em algum lugar? Tô falando de religião? Sabe o que eu me encontrei de verdade, meu irmãozão? Posso ser sincero? Pode, claro. Na não religiosidade. Eu não acredito em religião. Uhum. Eu não acredito em templos que ficam apontando o dedo pro mundo inteiro e falando que só aquela meia dúzia será salvo, porque perto da criação é pouca gente. Então eu aprendi a ver Deus de uma maneira independente. E com isso eu sinto muito mais a presença, porque eu sempre falo para os ateus e agnósticos, amigos meus, que eu vejo muito mais eu e eles, porque eu sou mais pecador do que eles, de repente tendo um futuro plano espiritual melhor do que muita gente que vai na igreja. É mais fácil, eu não vou me surpreender se eu chegar lá e achar alguém que não acreditou na minha fé, tá lá junto, porque pratica, né? Ver Deus através do próximo. Então não é questão, eu não virei um religioso, um pastor, que não, tô fora, nem quero ser, Deus me livre. Mas tipo assim, eu acredito muito que eu posso falar para você que você é grande. Eu acredito muito que eu posso falar para você que você é um cara que ainda tá cheio de sonhos e vai chegar onde você quiser e só depende de você. Entendeu? Por que não? Eu vou levar palavras de derrotismo pro meu próximo? Eu não. Eu peço para Deus para colocar a palavra de levante na minha boca, para que as pessoas tenham esperança. Por causa das mídias sociais, um monte de coisa, parece que a vida dos outros é melhor. Não é. A vida sua é sua. Ame-se. Eu sempre falo, se ame. Porque senão você não tem condições de amar ninguém, nem a Deus. Você falou de mídia social. E aí, eu falar, a última coisa que eu vi sua foi um dente que caiu. Cara, é isso que é a rede social, né? Isso aí vira notícia... Mas isso é uma coisa legal, não é? Caiu o dente, caiu mesmo, porque você estava mexendo aí, não, ficou sem dente, tá? Quer ouvir a história? Eu quero, todo mundo que lá vem a quer. história. Olha só, gente, a gente parou no restaurante ali perto de Goiânia pra comer, né? Pô, a comida lá de Goiânia você pode parar em qualquer lugar na beira da estrada, que é bom, né? Tem piquezão à vontade. Aí cheguei lá, já vi um frangão caipira, fogãozão de lenha, já pus um arrozão por cima, joguei um quiabo junto e já pus aquele frangão caipira e fui comendo, aí comendo ali de boa. Aí, como todo caipira, tem mania de chupar o osso. Foi lá, prendeu e trouxe. Só que eu esqueci que era osso de galinha caipira. Tá. Eu fiz tipo uma catapulta com o dedo aqui, mordei assim, falei, plaque. Nossa. Aí na hora que fez isso aí, moço, eu peguei, só fiquei assim, sabe aquele 1 segundo de milésimo de segundo, que parece uma hora? Você falou, não, é um sonho. Daí, pim! Eu falei, não é barulho de osso caindo. É o dente. Apesar de ser um osso, né? É porcelana com porcelana, que o Nossa, prato é de porcelana. Primeira coisa que eu me preocupei foi em achar o dente. Aí eu achei, mas assim, eu sou tão de boa, cara, porque, eu tô nem aí. Se tiver que tirar tudo meus dentes, mostrar banguela, eu mostro. Não, de boa. Eu não tenho mas essa comigo, sabe? Essa vaidade boba de artista aí. Não tem isso comigo. O artista é ser humano, né? Sim. Aí eu peguei e comecei a brincar com aquilo na internet. Rapaz, virou o assunto mais falado. Eu acho que a Virgínia até me deve um agradecimento, que era parar até de falar Parar dela. de falar do casamento.
Ficou sua cara e você falando. Canta aí a música aí, não vai ter show, não Uma sei o quê. querida Virgínia, né? O Zé Felipe também. A gente foi no programa deles esses dias e foi o maior ibope, eu acho, do programa. Então, assim, são tudo amigos da gente, tá? E eu faço questão de falar isso porque a pessoa não pode ser acusada de nada, que não sei o quê, que daí todo mundo já vira as costas, já vira inimigo. Eu não, eu sou amigo dos meus amigos e se, eu acredito que não, mas se alguém cometeu o crime vai ter que pagar. Mas eu vou continuar sendo amigo, caramba, o que que muda, entendeu? Eu sou fiel às minhas amizades. Tá, e as não amizades? Como é que você lida com isso? Se é que você Ah, tem. eu Dentro não, do ciclo. eu não Vocês tenho amizade no meio artístico não têm? com nenhum artista, É mesmo? não. Isso não é ruim? Não, isso é bom. Por quê? Ah, porque artista é chato pra cacete. Vocês são chatos. Nós somos chatos. Não, é que nós artistas, a gente não se vê como as outras pessoas nos veem, né? Uhum. Então a gente se vê como uma pessoa comum. Então cada um tem sua família, tem sua vida. Tem artistas que gostam de ter. Eu sou amigo, cara, assim, de pessoas que ninguém imagina. Por exemplo, o Henrique, do Henrique Diego. O Henrique Diego são meus amigos. O Henrique, eu amo aquele menino. É uma pessoa linda e maravilhosa. O Chororó Chitão, de vez em quando eu ligo pra pedir uns conselhos pra eles e tal. Mas assim, não fico ligando, enchendo o saco, não, de artista, não. Porque eu não gostaria que ficasse me enchendo o saco também, não. Falou em Chitãozinho e Chororó, aí você já subiu o nível, seus ídolos de carreira e Tanto muitas. que nós regravamos um monte de música dele. Nesse projeto novo? É. Cara, eu gosto da que você gravou, a mais bonita das noites. Quero, meu Deus, como eu quero abraçá-la de novo e nunca mais em meus braços deixá-la sair, sem preconceito ser seu na mais bonita das noites, despida assim como a lua, te amar e dormir. Ô, paixão. Isso aí é muito bonito. E você participou, quando o Chororó não pôde, do Projeto Amigos e eu fui lá assistir. E você tomou conta do negócio. Como é que foi para você estar ali naquele palco, representando quem você estava representando, com 50 mil pessoas cantando ali? Como é que foi, cara? Eu tenho curiosidade. Eu estava embaixo te olhando, imaginando o que você estava sentindo. Quase morrendo. Por quê? De tanta ansiedade. Porque a responsabilidade... Olha como Mas é que tu tava aconteceu. tranquilo, velho. Olha, rapaz, foi... Olha, de novo falar de Deus. Foi Deus, viu? Porque eu tava muito nervoso, porque... O que acontece? Quinta-feira, eu tenho um compromisso e volto pra casa. Quando eu chego em casa, sexta-feira de manhã, me liga meu ex-empresário, o Wilson. Uhum. Aí ele ligou. Ô Edson, temos aqui um problema aqui, Chororó, não sei o que. Ainda brinquei com ele. Vai ter cachê? Ele falou, vai. Aí eu falei, então tá bom. Também eu vou cantar de graça. Eu também vou, eu quero. E acabei que eu cantei, porque até agora não me pagaram. Mas tudo Olha, bem. ô Wilson. Wilson. Mas não quero não, tô me zoando. Tá. Deixa, isso aí não tem nada a ver. Na verdade eu não fui por dinheiro, eu fui pelo Chitãozinho Chororó. Nem foi pelo Wilson que eu fui, foi pelo Chitãozinho Chororó. Pela história que eles marcaram por nós. E eu sabia que eu poderia dar um tiro no pé ali. É mesmo? É claro. Se eu canto galopeira meia boca, o que ia acontecer no outro dia? A responsabilidade era Entendeu? grande. Nuvens de lágrimas, músicas difíceis de ser Pô, mas foi na quinta-feira, vocês não ensaiaram Não, então? na sexta-feira, escuta só. Na sexta-feira eu recebi o telefone, aí o Chororó me liga. Ô Edson, eu tô aqui passando por um momento, e pode ser que até consiga cantar. Mas você não me substitui nos amigos, porque só você eu consigo ver que tem condições de substituir, porque você conhece a nossa história, a nossa música. Eu falei, nossa, Chororó, me sinto honrado, mas no momento eu fiquei numa dúvida. Eu falei, tá bom, Chororó, mas quando que é o show? Ele falou, amanhã. Aonde? Em São Paulo. Falei, aonde? No Allianz Parque, tá? O que que é? Amigos. Ah, tá bom. E não, eu falei, e tá bom. E você acha que eu sou o quê? Mágico, né? Pensei, né? Porque eu tenho muito respeito pelo Chitãozinho Chororó. Aí, nessa aí, nessa que deu nisso aí, o Paladini, maravilhoso maestro que Chitãozinho Chororó tem, me passou o show. Eu fiquei a sexta-feira, a noite inteirinha ensaiando o show.
Cheguei no estádio de futebol 1h da tarde pra fazer a coletiva, 2h anunciou que Chitãozinho e Chororó, que o Chororó não ia mais, que ia ser eu no lugar deles. 2 horas antes do show, acho. Aí eu lembro que ainda teve desistência de, sei lá, parece que 250 ingressos. No outro dia teve mais 5 mil ingressos a mais que vendeu. Pois é, na repercussão do dia Na anterior. repercussão. Aí eu ensaiei o show inteiro e tem tempo de entrada, tem tempo de cantar, tem tempo fazendo não sei o quê, tem posicionamento de palco, eu tive que pegar de um dia pro outro. Eu peguei, fui lá com todo o esforço, fiz 2 shows nesse dia, nesse sábado. Do jeito que eu acabei amigos, pegamos meu helicóptero e fomos pra outra cidade fazer. No outro Edson. dia eu voltei 400 quilômetros de carro e fiz o amigo de novo. Então você fez o amigo, você fez o Edson e Hudson e o no Amigos de domingo você fechou Amigos. É. E Deus nos honrou. E eu lembro, cara, que eu tava com um pensamento assim. Eu falei, puxa vida, né? Chororó me convidou pra cantar, mas seria tão legal se o meu irmão fosse, né? Uhum. Porque, pô, seria até um jeito, porque se você separa a dupla, as pessoas acham que você tá separado. De novo, né? E olha que tem tanta informação hoje, você vê que a informação demasiada faz as pessoas não repararem em informações, né? E aí, falei, pô, até hoje tem gente, pouca gente, mas tem ainda gente que pensa que a gente nem voltou a dupla. Aí, do jeito que eu pensei, o Chororó me ligou. Falei, Edson, eu tava pensando, você não acharia nesse último dia que seu irmão fosse lá, cantasse umas 2, 3 músicas junto com você, pra ele fazer um solo de guitarra, vocês fazem uma festa junto? Falei, Chororó, eu ia te ligar pra te pedir isso, fiquei com vergonha. Olha a dignidade desse cara. Uhum. Entendeu? Por isso que eu gosto de Chitãozinho e Chororó, cara. Pode falar o que quiser de Chitãozinho e Chororó. Mas eles estão num nível estratosférico, né? Estão em outra mas, assim, realidade, né? independente de nível. Não, nível que eu falo Assim, de pessoa mesmo, sabe? O sucesso de Chitãozinho e Chororó, eu tô nem aí pro sucesso deles. Eu gosto deles como seres humanos, sabe? Uhum. E como artistas. Tá? O sucesso que eu quero pro Chitãozinho e Chororó é que eles cresçam cada dia mais. Eu tô falando, tô nem aí pro insucesso, eu estaria. Tá. Eu estaria muito chateado se eu visse uma dupla como Chitãozinho e Chororó não fazendo sucesso. Mas o sucesso esmagador que eles fazem, eu desejo que eles cresçam assim 10 vezes mais. Eles fazem parte da cultura da música sertaneja e, na minha opinião, a maior dupla de todos os anos, de todo o tempo. Eu acho que ali tem o Zé, né, que tem que ser muito respeitado. O Zé Rico é um fenômeno. Eu não coloco o Zezé nesse meio, porque o Zezé, ele é o sertanejo romântico e ele veio, cara, e pegou tudo e fez um regaço, né? Ali, não é porque é meu padrinho de casamento. Fez uma revolução. Não. O que o Zezé fez. Ele fez uma Cara, revolução. ninguém vai fazer mais. Não? Não faz. Você acha que não? Não. Não. Você vender 1,5 milhão de discos por ano durante 20 anos, eu duvido. Né? Aí você tira o Zezé da classificação do que você ia colocar aí. Então o Zezé, então eu tiro ele dessa classificação. Agora, quando fala em música, cultura brasileira, em os tons que o Chororó cantava naturalmente, né? Meio Bon Scott, né? Porque ele é baixinho, né? Como o vocalista do AC/DC. Entendeu? E todo baixinho tem aquela corda mais esticada, tem facilidades pro agudo e tal, né? Não é o caso de Giovanni, né? O Giovanni baixinho tem a voz já é mais grave. Mas aí vai muito de corpo. O Chororó desenvolveu isso de uma maneira que eu nunca vi duas duplas com as vozes tão melodiosas, primeira e segunda voz, como eles. Até hoje eu não vi, não. São anos também de história, né? E o cuidado que o Chororó tem com toda a carreira, desde sempre também. Agora eu falo que o Chororó não quer morrer, quer durar. Ele quer durar. Vai check-up 3 meses. Não, cuidado, só água toda. Cara, eu já bebo, já tô nem aí. Não, tô brincando, Você vê. Eu não bebo, tá, gente? Eu bebo socialmente, de vez em quando, um wine, né? Eu gostaria de ter visto o encontro entre Zé Rico, Edson e Chororó. Será que a gente ia ver muita coisa? Já fizeram isso, não? Você já gravou com o Zé, né? Já fizemos, eu já gravei como compositor com o Zé. E todo mundo que quiser procura no YouTube aí, Edson e Hudson, Milionários, Zé Rico, Chitãozinho e Chororó, pra vocês verem num programa ao vivo de TV. Programa ao vivo de TV? Que a gente fez, não sei se pode falar, Pode, né? pode. Mas no SBT, que todo mundo lá são nossos amigos. Lembra quando tinha o programa do Chitãozinho e Chororó? Lembro. A gente fez aquele programa junto com o Zé Rico, eu imitei ele. O Zé Rico faz parte, o Zé Rico, pra mim, quando ele foi embora, a sensação como se tivesse morrido meu segundo pai. E foi embora cedo, né? E eu fui o primeiro a saber. É mesmo? E a Nativa foi a primeira a dar a notícia. Eu vi. Porque eu liguei pro Siqueira, falei, Siqueira, acabamos de perder o Zé.
Foi à tarde, né? É. Eu lembro disso, cara. E aí foi cedo. Quem contou pra mim, desculpa te interromper, Tá. foi o que foi apadrinhado, os verdadeiros padrinhados de milionários Zé Rico e de Zé Rico, que o Zé Rico é o Zé Rico, com o milionário, claro, mas o Zé Rico é Zé Rico, foi Marcos Paulo e Marcelo. Uhum. Entendeu? Não tem outra dupla. Se você procurar na internet aí, quem foi... Tanto que o Marcos Paulo e Marcelo, eles não tocam nas grandes capitais, eu não consigo às vezes nem entender por quê, mas fazem 20 shows por mês. Entendeu? Então, assim, essa foi a dupla. Sami Rico veio pra ficar, na minha opinião. Então, assim, a gente muda um pouco de assunto, que nós tava falando mesmo. Tava falando do Zé, da voz, da qualidade vocal, Zé do Rico trabalho que vocês fenomenal, fizeram, Olha, da representatividade da voz dele, que é uma coisa de Deus, né, cara? matéria de voz bonita. Como é que você explica isso? Melodia, tudo igual o Zé. O Zé é outra geração, eu não considero o Zé da minha geração. Não, é Titão. outra, é claro, é outra, né? Apesar do Zé ter estourado em 82, duas camisas, 84, Chitão estourou fio de cabelo também, mas o Zé, ele veio naquele momento, numa situação de crescimento, que era impressionante. Tudo quanto é boteco do mundo que você entrava, qualquer casa que você entrava, tá tocando Sonho de Caminhoneiro, Duas Camisas, Sonhei com Você, Sim. sabe? E daí depois veio Era Estão em Chororó, que foi os anos brilhantes, né? Que foi aí os anos 88, 89, passa pelo 90 inteiro. inteira, aí veio os amigos. Os tal. amigos, Mas é isso mesmo, cara, uma passagem da música. Mas tem muita história pra gente contar aqui. Eu queria que você falasse um pouco agora da família que você está trazendo pra você. Como é que estão os seus filhos, hein? Então, bem, graças a Deus, eu tenho 4 filhos e dois netos, uma menina Já? e um menino. E agora lançando meus filhos, né? Tanto o Iago Cadorini quanto o Vitor. O Vitor é o produto que eu falo produto porque é o nome, falar de produto com o filho da gente. É o meu produto. Mas ele é o nosso parceiro dentro da IH, né? Ele é sócio junto com a gente no projeto dele. Não é esse modelo de empresariado que vai lá come o fígado dos caras, não. É de leve aqui. E aí o Vitão tá vindo com um trabalho lindo, que o nome dele é Vitor. É o New Sertanejo, né? Que é uma mistura ali. Ele é guitarrista como o Hudson, compõe também. E faz muito bem, se propõe a fazer valorizando. Vitor é da Vitor e Vitória. Isso, que era do Vitor e Vitória. Tá. A Vitória tá lá morando em Goiânia, o marido dela é um grande compositor, que é o Lucas. E ela tá fazendo um trabalho que é surpresa. Olha. É muito bonito o trabalho dela. Então, assim... Só o caçulinha aqui por enquanto não, né? São 3... A caçulinha? É? A caçulinha é que mais quer. Todo mundo assedia ela. Já? Todo mundo. Televisão. Há quantos anos? 6. Olha, e já tá soltando a voz. Canta afinado, compõe. Compositora. Com 6 anos. Com 6 anos de idade. Que tipo de música ela compõe? Ela compõe, ela gosta. Esse dia ela compôs uma música bonitinha. Fala assim, ó. Nuvem, nuvem. A nuvem é feita de algodão. Nuvem, nuvem. Parece até parque de diversão. Olha que bonito. Quando ela fez isso, eu já anotei, porque eu vou lançar um produto, um trabalho com ela, dela cantando e com as músicas dela como compositora, porque ela passa a ser a artista mais completa, cantando e compondo e tocando também, com a idade que ela tem. Ela toca? Já começou a dar umas ranhadas na viola. Mentira, na viola. Não, no violão, né? Eu falo na viola. Que susto. Aí você põe, por exemplo, o grelo, ela ama. Eu já levantei da cama, tomei nada. meu café, dei beijo nas crianças, coisei com a mulher. Ela ama. Olha. Porque essa música é linda. Ela fala do cotidiano. Sim. Ela fala, lavei meu rosto nas águas sagradas da pia. Pois é. Eu já tô pronto pra matar meu leão de dia. Deus abençoe nós e a nossa correria do dia a dia. Pois é. Eu já levantei da cama, tomei meu café, dei beijo nas crianças, fiz amor com a mulher, tudo isso. E agora eu vou de graça, trabalhar, né? Irmão. A coisa boa são de graça, entendeu? Então eu deixo ela ouvir, porque eu não vejo maldade na música, né? Tá. Uhum. E ela canta, ai pai, põe aquela música lá do Grelo, põe a música do Grelo. Ai pai, agora eu quero ouvir uma de modão. Ela é eclética, gosta de rock and roll, é fã do Hudson, é uma artista completa. Ou seja, Edson, então nós temos aqui, cara, a coisa na família,
o amadurecimento, a empresa funcionando. Vocês são vocês agora. Isso. É isso? Vocês não têm mais, não estão mais ligados a ninguém, nem um escritório, a nada, vocês com Não, vocês. nós temos assim hoje, né, que é um escritório de vendas que nos representa, que é a Duetos Music, né? Tá. Do Toninho, um cara muito competente, que é nosso amigo, mas ele é um vendedor externo dentro da nossa empresa, mas é um parceiro, tá? Temos outros negócios envolvidos. Só que a gente resolveu realmente cuidar 100% da nossa carreira, mas não nós, né? Trazendo profissionais competentes, trazendo gente que entende do mercado, não fazendo do nosso jeito como a gente imagina, não. Porque tem muita... A gente tem que saber que a gente não sabe, né? Tem profissional, eu vou querer ser locutor, vou passar vergonha. Então tem que guardar o lugar para quem tem o mérito. Né? Mas gerir a carreira dá. Gerir dá, né? Porque eu faço o que eu quero, o Uts faz o que eu quero. A gente se concorda muito, eu com o Uts. Então, quando o Uts vem falar uma coisa pra mim, tamo junto. Bora. O que eu falo pra ele, Uts, é importante fazer, ele vai lá e faz. O que eu falo pra ele que é importante, ele fala pra mim, eu vou lá e faço. Então, assim, não tem mais divergências, não tem mais brigas tolas, não tem mais isso. Nossa família é amiga, nossas esposas, não tem diferença. O Uts frequenta a minha casa, eu frequento a casa dele, é normal. E sabemos respeitar o limite de cada um, né? Que é onde acaba o meu limite, começa o dele. Então, eu acho que respeito é bom e todo mundo gosta, né? Vocês mantêm a base em Indaiatuba? Trabalho, o estúdio de vocês tem um lugar assim? Limeira. Limeira? Limeira, Todo mundo se encontra lá e fica lá. Isso, lá quando tem gravações. Hoje, por exemplo, o Uts está nas gravinas lá, por isso que ele não veio, né? Tá. Mas voltando a falar, desculpa... Não, a gente está conversando a falar de boa. do Vitor, o Vitor é o próximo lançamento, né? E uma música muito linda que a gente está fazendo e com uma estruturação de carreira muito boa que a gente está fazendo, através de amigos, parceiros, porque a gente acredita muito que quando você tem parceiros de verdade, você agrega muito mais, né? É aquela coisa, quando você junta duas pessoas para fazer churrasco, que cada uma vai com um coolerzinho, o churrasco não vai ser aquelas coisas. Mas se você juntar 10, já dá um negocinho. Já dá um churrasco bom. Já dá um né? churrasco bom. Então na vida nem corno a gente consegue ser sozinho. É verdade? A gente tá precisando de alguém sempre. Edson, então se servir de conselho para os seus filhos, o que você diria para eles não fazerem os erros que eles dão, que cada um vai cometer os seus? Mas vocês falam essa história, olha, não vão por esse caminho, não façam assim, ou não, deixa a vida levar. Do tipo assim, não cometa o erro que eu cometi ali, que nós cometemos. Não falo. Vocês falam? Falo. Olha, a gente cagou aqui, ó, pá! Não, e é legal porque eles ouvem, cara. Isso que é legal dos meus filhos, né? O duro é quando você fala e fica inerte ali, o cara não fala nada e continua fazendo as merdas, né? Mas os meus filhos, eles escutam a mim, eles têm respeito por mim. E, inclusive, o Vitor já tem uma formação intelectual financeira diferente da minha, que eu não tive, que eu tive que aprender na marra. Tudo isso para que eles tenham uma vida... O que eu dou conselho para eles, nunca assine um contrato sem estar super estabelecido perante os seus advogados, das duas partes. E também nunca confie em papo de homem, é preto no branco. Se o cara falou que é X, vai lá, assina o contrato, na hora que tiver assinado, faz a exigência, e se uma das partes falhar, vai ter que pagar a conta. Entendeu? É assim. Então, eu costumo dizer que o negócio bem feito é aquele negócio que você olha no olho e fala assim, ó, vou fazer negócio com você, é no bigode? Mas tem que ter o preto no branco. Assinado, né? Porque nunca mais eu caio em contos de pessoas que me enganaram. Então, sou um homem de pouquíssimos amigos, e de muitos amores. Muitos amores. Porque até o inimigo você tem que amar. Você é obrigado a amar. Agora, o meu amor que eu falo é o amor por você. É o amor pela Nativa. É o amor pelo Siqueira. É o amor pela Lu. Entendeu? É o amor pela... Dulce. Que eu conheço há anos. Dulce. É esse amor que eu quero falar. Por isso que eu tô fazendo questão de visitar todos os meus amigos de rádio. E mostrar que a importância do rádio na nossa vida é gigantesca. Sem o rádio a gente não é nada. Aqui com a gente nós temos muitas histórias. Eu vou lembrar de duas em que acho que você estava na carreira solo, guarda-roupa vazio, você estava na rádio, que não era aqui, era lá no outro endereço, e você passou, batemos um papo, gravamos, você ficou a tarde inteira lá no cantinho.
E a gente ficou conversando. Tava boa. Você tava muito de boa. Eu falei, caramba, você veio para curtir o momento, o ambiente de rádio e ficou o dia todo. O outro... Foi e aí mesmo, e eu gosto, cara. Nossa, é a mesma coisa de eu entrar no picadeiro de um circo. É, sabe? era, A você rádio faz tava lá, parte da sentou minha- no chão e a gente Não, ficou você imagina lá. que lá em Anápolis eu fazia. Tinha um programa do Maurício, Uhum. era muito famoso há 35 anos atrás. Sim. Nós éramos crianças e tal. Não, mais. 40 e tantos anos. E a gente ia fazer e era aquela rádio ainda com auditório, sabe? Nossa! Como tinha aqui. Sim. Antigamente, a antiga Rádio Record, Rádio Record. né? Que tinha aquela coisa do sertanejo classe A com o Zé Bétio e Isso. tal. E que ajudou muito o Chitãozinho e Chororó a estourar, né? Claro, né? Foi o Zé Bétio, né? Porque pra tocar ali era complicado. É, mas aí o Betil trabalhava também com eles. Trabalhava. Né? E aí eu lembro dessa época a gente entrando nos auditórios assim, fazendo ao vivo. Aquela cena do filme do Zezé é verdadeira, que eles dão uma nota fora lá, É? cantando a música. Aquilo é Nossa. verdadeiro, porque era daquele jeito, aqueles tipo ambientes das festas, os teatros de rádio eram daquele jeito, muito legal. Então eu venho na rádio, passa um filme. E outra história que você tem, que é uma aposta, acho que você fez com o nosso diretor, de uma moeda, vocês estavam trocando moedas no palco. Eu lembro que você subiu no palco no show da rádio. Putz, falou, ainda bem que era moeda, hein? moedinha? Tá aqui, eu tô te devendo 15 centavos e você pagou. É uma aposta que não sei de quando, se você fizesse sucesso com uma tal música, como o Marcelo. E aí eu falei, poxa vida, que história legal de rádio, cara. História Não, legal. o Marcelo é tão engraçado. Eu não sei se nessa época você já estava aqui. Eu tô aqui há 28. Então você tá aqui desde o começo. Desde Então, praticamente. você lembra quando... Bom, você lembra não. Você lembra quando todo mundo ia pro show de rádio, Sim. lá na Praia Grande, dá 100 mil pessoas. Era. Uma loucura, né? Sim, sim. Eu lembro que eu indo pra lá e o Siqueira tinha um apartamento. Eu nunca vi um homem gostar de ar-condicionado gelado igual o Siqueira. É, gosto do frio. Aí tava aquele ar-condicionado gelado e eu nervoso, porque pra mim era tudo uma novidade. Tinha 100 mil pessoas nos esperando na praia. Pô, um cara que há um ano, 2 anos atrás, tinha um monte de gente esperando nós na praia pra bater, tanta dívida que nós tava. Esperando pra bater, né? Aí eu peguei e falei, caramba, e eu nervoso e o Siqueira zoando com a minha cara, bicho. Ele sempre foi assim, né? O Siqueira não mudou uma vírgula Não. do jeito dele. Aí, pô, nasceu a amizade, o cara que sempre torceu. Eu lembro que o Wagner veio falar com ele aqui. No começo foi até engraçado, porque era o... Puta, esqueci o nome dele, lá atrás, cara. Que mandava na rádio antigamente. Nossa, tanta gente passou por aqui. Não, eu não vou falar não pra não queimar o cara. É. Mas aí o cara ele falou, você tá querendo tocar Edson na Nativa porque o cara é seu amigo. Deixa ver o que vai acontecer lá primeiro. Aí tocou tal e o Siqueira insistiu, foi lá e tocou a gente, explodiu nossa música. Foi o Porta-Retrato ou foi o Azul? Não, acho que a primeira música que a Nativa explodiu da gente foi Deixa Eu Te Amar. Deixa eu te de amar? estúdio. Aí em seguida veio esse CD acústico e aí explodiu, né? Explodiu o CD inteiro, graças a Deus. Cara, e a noite pra vocês foi uma escola, né? Estância Alto da Serra. Os lugares da época de fazer show. Country Beer. Country Beer. Vamos lá. Você quer falar de casa? Eu tava lembrando Hollywood aqui. Project. Aí você já vai longe, hein? E as outras? Lembro. Tinha em Guarulhos, lembra que a gente fazia direto? Sim. Lá em Rancho Sertanejo? Guarulhos, Aí tinha ali, tem até um sítio lá que eu acho lindo, a região, em São Roque, né? A gente também ia cantar muito pra aquele lado. Então E tinha eu as lembro que grandes... existia uma coisa muito engraçada, uma curiosidade pra quem tá assistindo esse podcast, que um dia, o que acontecia? Eu não sei se é assim hoje ainda, né? Mas você ia pra Campos do Jordão, todas as rádios de São Paulo pegava lá. Porque ia na montanha, é muito então alto, todo mundo que pega lá, né? Isso. Aí nós chegava lá, rapaz, nós tava explodido. Chegava lá, tinha 10 mil pessoas esperando nós. Fazia o show, nossa, tinha que sair com batedor de polícia pra conseguir ir embora e tal. Aí, saía de lá e ia fazer um show que vendeu a 30 km na Serra, não tinha ninguém, porque não pegava rádio. E olha, rapaz... Ali, né? E ali foi um momento maravilhoso, porque fez a gente perceber que o nosso trabalho poderia dar certo. Entendeu? Faltou, né? Faltou. Então, Deus foi tão bom que a gente foi lá e ganhamos aquele fôlego ali.
E daí foi, porque ao contrário do que todo mundo pensa, a nossa dupla ela começou em São Paulo pro Brasil. Uhum. Ela não veio do interior do Brasil para São Ela fez um Paulo. caminho inverso, né? Totalmente inverso. Que é Totalmente mais inverso. difícil, não é? Muito mais. Muito Porque mais já está difícil. estourado em São Paulo, no grande centro, então... Mas assim, São Paulo não adianta, onde dita a regra em matéria de músicas no Brasil e no mundo que vai rolar, né? Tem as capitais importantes também, que eu tenho vários amigos em todas as áreas, todos são meus amigos. E criou-se um relacionamento de muita pureza e amor de verdade com quem ficou, porque também eu sempre falo, quem não quiser tocar minha música, eu agradeço pelo que já tocou. E tô feliz pra caramba também. Eu não tenho mais esse tipo de preocupação, né? Mas eu acredito que eu tenho muitos amigos que vão comigo, né? Então, talvez a minha despreocupação seja até por isso. Pela confiança que eu tenho nos verdadeiros amigos que ficaram. Então a história foi construída, os que ficaram de verdade são os caras que estão agora, é com quem você está contando, é isso para quem Mas você eu está não tenho mostrando. inimigo, tá? Tá, Tem mas o trabalho também é feito dessa forma, não é? Porque tem um Sim. trabalho que é feito para você. Você contrata uma pessoa e o cara sai trabalhando as rádios, é lógico. Até porque tem tanta rádio e tanto lugar para visitar, você não consegue dar conta de tudo. Mas deixa para você a parte do métier, do lugar que você deixou bom para ficar trazendo material, mostrando trabalho novo, é Eu isso? acho que o artista tem que voltar a visitar o rádio. Uhum. Eu acho que o artista tem que respeitar muito o rádio, principalmente a nova geração. Porque o sucesso da internet é muito bom, eu respeito as mídias sociais, tenho muito amor por todos os meus fãs, mas muita informação. Tudo que é muita informação, o cérebro não consegue captar. Por isso tem muita gente hoje sendo diagnosticada com TDAH altíssimo por conta disso. Então, assim, eu acredito ainda no físico. Entendeu? No olho no olho. No olho, no abraço, na consideração. Porque quando você vira as costas para qualquer veículo, seja rádio, TV, seja internet, seja mídia social, você está cometendo um equívoco horrível, porque essa pessoa que você virou as costas, ela não vai esquecer. E provavelmente na hora que você precisar, vai ter que ser uma negociação muito boa, que eu concordo assim embaixo, ou o cara é muito bom de coração e vai relevar e passar a ter um relacionamento. Mas a maioria das pessoas não vão abraçar esse artista. Essa é a real. Muito bem, senhoras e senhores, Edson Cadorini abriu o coração, ele falou que abriria o coração. Duas línguas que eu falo, bosta e português. E a gente conversou muito aqui hoje. Cara, diga lá, uma coisa que você não faria nunca mais. Bicho, como é que eu vou falar isso? Não sei, cara? falei, isso Não aqui dá. eu não quero mais fazer. Eu acho que eu não. Nunca mais eu tenho empresário. Diga a música que você mais se arrepia. Quer dizer, eu tenho empresário, tá? Que é o Vitor Kelly. Tá. O Vitor Kelly é meu empresário, mas eu tô falando aquele modelo de Sim, empresário, antigo. sabe? Aquele modelo maldito que eu digo. Tá. Você guarda umas mágoas aí, né? Oi? Você tá guardando umas mágoas aí, Não, né? eu já liberei. O que me deixa puto é ver que o modelo continua acontecendo. Tá atuando. E uma música que você canta e arrepia até hoje, sendo sua ou não? Você tem que cantar de todo jeito e chora e tal. Cara, eu acho que uma música que marcou minha vida assim foi Deus. Eu tava pensando nela. Foi Deus. Sabe por quê? Porque essa música ela conversa em todos os aspectos com as pessoas. E ela leva um amor tão grande, genuíno, de um pai que às vezes está magoado com o filho, um irmão que está brigado com o outro irmão. Sabe, nós somos exemplos vivos aqui que tudo pode se consertar. Eu acho que tem tanta gente perdendo tempo com tanta mágoa, né? Sendo que podia liberar isso. Por isso que eu falei pra você, eu não tenho mágoa. Eu tenho bronca. É diferente uma coisa da outra. Quando foi que... E eu sou um cara que eu já falei, avisei pra todo mundo. Enquanto eu tiver vida, eu vou lutar contra esse sistema. Quando dá volta de vocês dois, e ali você sabe que perde muito público quando a dupla separa, perde muito da confiança, o que aconteceu, o que não aconteceu. Partiu de quem? Do tipo, irmão, vamos voltar? Foi sua iniciativa? Como é que foi? Na verdade é assim, eu e o Uts, a gente separou a dupla, eu continuei fazendo shows e o Uts, como ele é segunda voz, o Uts é muito mais artista do que eu. Essa é a real. Porque ele é maestro, ele é produtor, ele canta.
Ele toca, ele sabe mixar, ele sabe tirar som. Ele é um dos maiores guitarristas do mundo, Uhum. entre os 100 maiores do mundo. Então, isso é o Hudson, ele. Só que na hora do destaque acaba eu ganhando por conta de eu falar demais, de eu ser espontâneo, Primeira falar aquilo que eu voz. sinto e tal, né? Primeira voz e tal. Então, esse mérito veio pra mim, mas a dupla é a mesma coisa. Então, quando a gente tava separado, por várias vezes eu tava precisando do Hudson, ele me ajudava, o Hudson tava precisando de mim, eu ia ajudava, sabe? Um Sei. ajudava o outro. E ficou muito ruim pra nós, porque pareceu que foi uma jogada de marketing. Então, jamais seria. Jamais seria. A gente não precisava fazer isso, né? Acho que É a não, mesma né? coisa de rascar dinheiro, pô, pra que Acho que isso? não, né? É as duas pessoas doentes que fazem isso. A gente tava doente naquele momento. E aí, acabou que separamos e quando foi pra voltar, eu recebi um telefonema do Hudson. Falou, ô Herto, eu mandei um presente pra ele, acho que isso foi um frango caipira, um negócio assim. Aí ô Herto, estou ligando pra te agradecer. Bicho, o que você acha que não vai voltar a dupla? Do nada. Eu falei assim, Hudson, na hora, meu irmão. Pra mim vai ser a maior alegria da minha vida. Só que eu preciso ver meus outros projetos. Espera um pouquinho que eu te ligo. Na hora que eu desliguei o telefone, eu falei assim, se eu for falar dos meus projetos pra esses caras, eles vão querer tirar da minha cabeça. Já liguei pro Hudson, falei, tá abortado. Em 2 minutos eu liguei. É mesmo. Aí depois eu falei pros caras e assim foi, do jeito que a gente queria. Até porque 2 irmãos quando quer, tá querido. E os prejuízos financeiros, cara? Nós fomos ao zero, irmão. Ao zero. Ao zero. Vocês quebraram? Eu e os nós perdemos tudo. Como assim perderam Perdemos tudo? tudo. Nós Cara, mas né, é muita coisa. é muita coisa, mas perdemos tudo. E pra nós não foi tanto não, tá? Parecia que era muita coisa, mas pra Uhum. nós mesmo não foi muita coisa não. E aí o que acontece? Mas ganhamos, sim, muito dinheiro. Não vou mentir e ser hipócrita que eu estaria sendo mentiroso, né? Uhum. Mas a gente foi perdendo, às vezes, muita coisa errada que nós mesmos fizemos, sabe? Comprar coisa errada, Uhum. endividamento errado. E a gente foi se perdendo. E além de perder isso, a gente perdeu credibilidade também. Por isso que a gente perdeu público pra caramba lá na época. Porque as pessoas não acreditaram na verdade que a gente contou naquele momento e a mídia desceu o pau, né? É. Tanto que a gente tá rodando um longa-metragem agora e a partir do ano que vem estamos em fase de roteirizar. Estamos rodando um longa com a nossa história, porque a nossa história realmente é uma história muito de superação. É muito sofrimento desde muito novo, né? Mas é sofrimento bom. Quem passa por essa vida e não toma porrada é esses caras que acham que tudo dói, tudo. Vou tomar todinho, não tem todinho, tem leite com açúcar. Ai, mãe. Não. Nós foi criado no leite com farinha mesmo. E como é que vai ser o nome do filme? Jerônimos. Jerônimos, filhos do seu Jerônimo. Jerônimos. Porque Perfeito. cada um de nós temos um pedaço do nosso pai, né? É. Gostei da música que vocês gravaram com ele. Você trouxe ele pra cantar um pedacinho da música. Em casa que... É essa mesmo? Não, já abre a janela. Abra a janela. janela. É dele a música. É dele? É. Eu sinto muita saudade do nosso pai, né? Ele faleceu faz 10 anos, né? Uhum. E a gente teve uma relação muito boa, ao mesmo tempo muito conturbada, porque meu pai ele queria ver o sucesso que ele não conseguiu fazer na gente. E era a única alternativa que ele tinha, o nosso pai. Mas foi sempre um homem muito bom, do coração, uma alma muito boa, que eu nunca vi meu pai falar não pra uma pessoa em matéria de ajudar, sabe? Sempre teve um coração maravilhoso. E tudo que a gente recebeu era o que ele tinha recebido, né? Uhum. Então a gente entendeu tudo isso, meu pai foi embora, ele foi embora super bem, tranquilo, com tudo resolvido. Então a gente agradece a Deus demais por ter nos dado o pai e a mãe que ele nos deu para ser filhos dessa terra. Cara, esse papo foi maravilhoso. Que bom que você veio, que você pôde responder as perguntas que a gente abriu o coração para falar. Muito bom esse momento. É mais do que uma entrevista, é mais do que um podcast. É uma conversa. Conversa amigo, boa. Né? Conversa de duas pessoas. Uma conversa que muita gente vai aproveitar, vai curtir. Eu queria te curtir. dizer, meu irmão, que eu te amo muito, viu? Muito obrigado. Sou muito grato a você. Eu que agradeço, imagino. Desde lá, você sempre do mesmo jeito, com a mesma postura, tratando a gente com amor e carinho. Sempre. Às vezes vendo muitas coisas, não podendo nos falar também, né? Acho que assim, tudo, a vida da gente é assim, existe o momento certo, tempo certo. Então, amo você, amo essa rádio, amo Siqueira, que é meu padrinho.
todo mundo que eu já falei aqui, eu só tenho gratidão. Que esse trabalho novo venha cheio de bênçãos, tá muito bonito, eu só vi um trechinho do vídeo, já ouvi a música inteira, a regravação do Pinga em Mim, e vem muita coisa aí, né, cara? Vem É agora, só clássico, né, não? vem esse clássico agora que tá cheio de que é modão, é sempre modão. Modão, e vai ser show disso aí ou só um trabalho por enquanto? Né? Talvez em teatro, sim. É? Né? A gente vai abrir uma temporada, pelo menos uns 20 shows em teatros, né? Pra fazer. E o mais importante pra nós é divulgar a cultura da música sertaneja. Tá. Entendeu? Pra que os jovens, por exemplo, é o que eu tava falando naquela hora. Boate Azul, Joaquim Manuel. Uhum. Mas tem gente que acha que é do Bruno Marrone. Pois é, a geração, né, que veio depois. Então, assim, eu acho que dá ainda pra gente mostrar um monte de coisa que foi sucesso pra essa geração, pra virar novas boates azuis, entendeu? Pois é, Saudade da Minha Terra, entre outras também, né? Isso, entre outros grandes clássicos. Tudo de bom, Edson. Obrigado por ter vindo. Felicidades, cara. Obrigado. Abraço pra Um família. beijo a vocês. Foi um privilégio participar desse podcast maravilhoso da Nativa. Muito obrigado a todos por terem acompanhado. Não esqueçam aí, deixem aí o likezinho, o joinha e aperta o sininho para receber as notificações. Siga nós nas redes, né? As redes sociais, o YouTube, tudo de vocês. Edson Hudson, @EdsonHudson, @Hudson Cadorini, Cadorini. e @Edson Sertanejo. Não tem Cadorini. Não. Edson Mas Sertanejo. porque, na verdade, eu não sei, porque eu devia ter colocado só Edson, né? Porque Edson só tem 3 no Brasil. É eu, o Pelé e o Edson, como é que é aquele, o Edson da novela? O bonitão lá? Celular. Edson Celular. Só são os 3. Ai, que homem, não! Tudo de bom, Edson? Valeu! Salve! Amém, bem.